tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa academia. Bom, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre oportunidades de melhoria, né? Então, como escrever uma oportunidade de melhoria? Se você não conseguiu ver, assistir, volta um pouquinho, vai lá, né? E dá uma assistida, é bem legal. Eu tentei trazer exemplos mais simples, para que a gente possa ir amadurecendo esse conceito e ir trabalhando um pouquinho essa redação. Bom, nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre as observações. Como é que a gente pode escrever uma observação? Então vamos lá. Primeira coisa, a observação ela também é um apontamento de conformidade. Então eu não tenho uma observação quando eu tenho não conformidade, né? A gente vai ver que a não conformidade ela é sempre muito clara. Porém, qual é a diferença para a oportunidade de melhoria? Que a oportunidade de melhoria é algo que, pela minha experiência, eu vou sinalizar para a empresa e ela vai analisar se aquela oportunidade de melhoria ela é ou não, como é que eu posso dizer, viável, né? Já a observação não. A observação ela tem um caráter de risco. Isso é muito importante, gente, porque vejam bem, eu ainda tenho conformidade, ou seja, estou conforme, mas existe um risco. E esse risco é um risco que pode, inclusive, me levar a estar não conforme lá na frente, né? Então, essa é a grande diferença. Eu vou dar um exemplo a vocês. Imagine o seguinte, imagine que você foi auditar uma empresa, né? E você percebeu, você está auditando a área de compras, né? A gestão de fornecedores. E é claro, a empresa possui um procedimento, a empresa possui um controle de documentação daqueles terceiros. E aí você percebe que todos aqueles controles, né? Eles são feitos de maneira manual, por exemplo, né? Então, como é que é de maneira manual? A empresa manda uma lista de documentos por e-mail, o cliente manda de volta os documentos, esses documentos são arquivados de forma eletrônica na rede, porém não existe um controle de data de validade, né, desses documentos, porque tem documentos que vencem, por exemplo, uma licença de operação vence, um cadastro técnico federal do IBAMA vence. Então, imagine o seguinte, você fez a sua auditoria, você escolheu 3, 4, 5 fornecedores, todos os documentos eles estavam em dia, você não achou nenhum documento vencido, tá tudo ok. Só que a forma como a empresa está monitorando esse processo é muito arriscada, porque, por exemplo, para ela saber a validade de um documento, o que é que ela faz? Ela tem que entrar na rede, pastinha por pastinha, e olhar um por um. Então, veja, qual é o risco que a gente tem aí? A gente tem o risco de um documento desse, que tem validade, passar da validade e o gestor não conseguir enxergar. Então, aí nós temos uma situação de observação. Perceba, a sua amostragem ela foi toda conforme, você não encontrou nenhum fornecedor com nenhum documento vencido, porém, você percebe que existe um risco alto disso acontecer. Por quê? Porque não existe uma forma de monitorar isso. O monitoramento é feito individualmente, ou seja, se eu tiver 20 fornecedores e cada fornecedor tiver 10 documentos, eu estou falando de 200 documentos que eu vou ter que abrir um a um e ficar olhando. Então aí você poderia escrever uma observação. E você, como é que você escreveria essa observação? Você poderia colocar, olha, na observação você sempre começa colocando a conformidade. Observado que a empresa possui uma sistemática de controle de terceiros. Essa sistemática está baseada no procedimento tal e nos controles evidenciados na rede da empresa através de pastas eletrônicas que são organizadas pelo nome da empresa. Então você está dizendo ali a conformidade. Agora vamos ao risco. Porém, existe o risco de acontecer ou de haver documentos, né, que por possuírem uma validade podem vencer e não ser identificados pela empresa, visto que a empresa não possui um dispositivo mais eficaz de controle dessa validade. Então perceba, você não está dizendo o que a empresa tem que fazer. Ela pode fazer isso de diversas formas. Ela pode montar uma planilha, ela pode contratar um sistema, ela pode fazer de diversas maneiras. Mas você está dizendo para ela qual é o risco
E qual é o risco que eu estou dizendo para ela? Olha, porém, existe o risco de um documento desse, por não estar sendo monitorado de maneira mais eficiente, ter uma validade, na verdade, identificada, né? Ou seja, eu tenho ali uma validade que venceu, na verdade, né? Venceu, a validade venceu. Eu tinha um documento que venceu e eu não percebi. Então, esse é o risco. Então, você tem que escrever esse risco e, mais uma vez, dizer para o cliente, olha, está conforme, mas existe o risco de você, por não ter uma ferramenta mais eficaz de controle, de você passar batido, né, em algum vencimento. Então, isso é a observação. A observação sempre vai ter, nesse segundo parágrafo, nessa segunda parte da redação, essa característica de dizer o risco que o sistema está correndo, o risco que aquele processo está correndo. Então, é claro, a redação, você como auditor, você sempre vai ter essa liberdade de fazê-la. Essa estrutura é uma estrutura que te possibilita escrever a observação de uma maneira mais fácil, onde você descreve no primeiro tópico a conformidade, no segundo tópico você vai dizer o quê? O risco existente. Essa é a observação, gente. E aí cabe à empresa analisar aquela observação e entender como ela pode trabalhar aquele tema para que esse risco seja minimizado. Eu preciso minimizar esse risco. Essa é a grande sacada da observação, a grande ideia da observação dentro do sistema de gestão. Fechado? Deu para entender bem a diferença aí entre a oportunidade e a observação? Bom, eu espero que sim. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra nos próximos vídeos e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. É uma forma de você contribuir com o nosso canal, é uma maneira de você levar esse conteúdo a mais pessoas e, claro, compartilhar aí na tua universidade, na escola técnica, na tua escola, na tua vida profissional. Beijo forte, obrigada e bem-vindos aqui à Academia Qualiseg. Tchau, tchau.